Ex-prefeito de Gravataí, pré-candidato a deputado federal do MDB, Marco Alba, está junto conosco para conversar com a gente a respeito aí dessa situação, desse momento aí do partido. Agora temos uma nova executiva estadual. O que dizer desse encontro que aconteceu aí no último final de semana? Seja bem-vindo. Bom dia, Marco. Bom dia, Nivaldo. Bom dia aos queridos ouvintes da Missioneira, Jornal da Manhã. Alegria em poder conversar contigo. Numa semana que se iniciou, né? Na segunda-feira, com perspectivas um pouco melhores para a organização interna do nosso partido. Todos sabem, os MDBistas do Rio Grande, que no domingo nós realizamos uma convenção que foi antecipada, o calendário, exatamente para tentar começar, a palavra mais usada foi bola no centro e começar a dar novo, devido às várias indefinições que foram acontecendo a partir de uma estratégia, a meu juízo pessoal, muito equivocada, que na verdade apressava muitas coisas sem necessidade e acabou até prejudicando o partido de certa forma. Foi previsto inicialmente uma escolha de candidatura para 4 de dezembro, depois foi alterada para 20 de fevereiro, enfim, a executiva praticamente comandada, apesar de ser o presidente Alceu, mas com uma influência muito aguda. A maioria da bancada fazia parte da executiva anterior, e a estratégia desse grupo, todos já conhecem, o Rio Grande já conhece, de certa forma atuar de forma caudatária ao governador Leite, conduzindo os rumos do nosso partido de acordo com a estratégia do PSDB e do governador. Então, agora bola ao centro. O presidente Fábio Branco prefeito de Rio Grande, é uma pessoa que todos respeitam. Até amanhã deverá ser escolhida, ou no máximo sexta-feira, o restante da executiva, porque no domingo nós escolhemos apenas o presidente, ainda tem que haver a eleição do restante da executiva para completar a missão, e eu tenho certeza que a partir do retorno, enfim, do feriado de carnaval, as estratégias já começarão a ser elaboradas. Mas o que é importante que todos saibam, que nenhuma decisão será tomada antes do mês de abril. No dia, até o final do mês de março, fecham-se as janelas, até o dia 2 de abril podem acontecer muitas alternâncias de filiações em virtude dessa janela que existe por determinação legal. Então há várias trocas de partido e o cenário ficará claro, pelo menos no aspecto de forma definitiva de agremiações e suas nominatas possíveis, e aí a partir daí o MDB começa a construir de forma mais tranquila a definição do seu candidato. Nesse contexto aí, pela situação que o partido vive internamente, quais são as ideias? O seu nome, que chegou a ser ventilado como pré-candidato ao governo do estado, continua à disposição do partido? O senhor acredita que vai centralizar na pessoa do ex-presidente da Assembleia, Gabriel Souza, e deputado estadual, ou o deputado federal, Alceu Moreira? Bom, na verdade, primeiro em relação à minha pré-candidatura a deputado federal. Eu sou pré-candidato, não tenho a mínima pretensão, pelo menos nesse pleito de colocar o meu nome à disposição como candidato a governador, porque o tempo para se organizar, para ter feito incursões pelo estado, apresentado-se ou discutido questões fundamentais do estado do Rio Grande do Sul, não há mais tempo para fazer isso a partir do mês de abril, para quem não faz parte de nenhum grande grupo, ou na linguagem mais popular e não pejorativa, de nenhuma panela dessas que se construíram nos últimos 4 anos a partir do apadrinhamento, parte dela do governador
Eduardo Leite, parte dela que representa aí a história, a velha guarda, enfim, que são pessoas respeitadas e que têm história e condições, evidentemente, de poder serem os candidatos do MDB. Eu acredito que as candidaturas ainda fiquem entre o ex-presidente Alceu, deputado federal, o ex-presidente da Assembleia, Gabriel Souza, e há uma ventilação, o próprio Sartori fez isso no domingo, né? Referindo-se ao ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer, que tem uma história e um legado, dizendo que ele também poderia colocar o seu nome à disposição. Então não passa dessas três possibilidades, né? O que efetivamente eu acho que tem mais pessoas, o Sartori é a expectativa de todo mundo, foi feito apelo domingo, durante toda a convenção, apelos para que ele seja, no mínimo, candidato ao Senado. E, olha, eu não duvido que o Sartori ainda se apresente, pelo menos para a condição de candidato ao Senado numa chapa do MDB. Mas o que eu acho que é importante, que foi também debatido e tornado mais claro na última convenção, existia uma narrativa a todos os grupos, né? Aliás, os dois grupos que acabaram se dividindo, porque era um grupo só. A candidatura do Alceu ela nasceu de um convite, pelo que foi dito, pelo menos, da bancada. O Gabriel era um dos fervorosos cabos eleitorais da candidatura do Alceu, e depois, por interferência do governador, pelo menos todo mundo sabe isso pela imprensa e ouviu da própria boca do governador, na tentativa de interferir na escolha do candidato do MDB, dizendo que se o PSDB teria interesse em coligar com o PMDB, mas que teria preferência pelo candidato e presidente da Assembleia à época, Gabriel Souza. Eu disse no domingo, Nivaldo, uma frase que traduz, pelo menos para mim, uma realidade que nunca é discutida aqui em Porto Alegre. Ou nós todos estamos mentindo para os nossos filiados e militantes, ou todos estão mentindo para nós, porque eu andei pelo Rio Grande, fiz a fronteira oeste, fiz a zona da produção, fiz o Celeiro, fiz a Grande Santa Rosa, fiz Missões, fiz Planalto, fiz Alto Jacuí, e sou original aqui da Grande Porto Alegre, que o partido também tem a sua existência consagrada, mesmo nas cidades que não tem o prefeito ou vice. E a grande verdade é que há uma insatisfação da base do partido, dos vereadores, dos filiados, dos membros de diretório e dos presidentes de partido, com essa aproximação nossa com o PSDB, com essa participação no governo, pois uma adesão sem precedentes. Os deputados estaduais, com exceção da deputada Patrícia e o deputado Thiago Simon, fazem mais propaganda do governo e mais elogios à atual gestão do que já fizeram em outras oportunidades quando nós governávamos. E por que eu fiz a referência a presidentes de partido, vereadores e filiados e membros dos diretórios, e não fiz aos prefeitos e aos vices? É óbvio que os prefeitos e vice-prefeitos, na condição de representantes do município, não vão se expor ou exacerbar-se em críticas ao governo do estado, ou enfrentamento, mesmo pensando igual ao partido. E tem muitos que concordam com a bancada, não estou dizendo que não tem, mas prefeitos e vices, porque a relação é a mesma relação com o estado e com o governo federal. A gente está com o Pires na mão, a gente tem que vir aqui a Porto Alegre, né, pedir audiência, pedir, por amor de Deus, pelo trevo, pelo amor de Deus, pelo acostamento, pelo amor de Deus, que repasse os recursos da saúde. Quer dizer, a gente é refém hierarquicamente pelo processo vertical que é a escala de poder no país, como é do governo federal. É refém da emenda, é refém do programa, tem que pegar o avião e ir para Brasília. Então não imagine prefeitos e vice-prefeitos publicamente fazendo críticas ou
contestando qualquer relação com o governo do estado ou o governo federal, porque é dali que pode vir, né, as ajudas e os recursos necessários para que o prefeito possa efetivamente ampliar investimentos e cumprir com maior eficiência e qualidade as suas obrigações de executor de políticas públicas. Então há uma distância significativa entre o prefeito e o vice e o restante do diretório, dos militantes e vereadores, que podem falar sobre política independentemente da sua condição de subjugação aos governos. Então nós estamos discutindo política, não estamos discutindo o governo Eduardo Leite. Nós estamos discutindo o futuro do MDB e não o futuro do Eduardo Leite, ou pelo menos temos que discutir. Governo é governo. Colocar as contas em dias, pagar salário, isso é inerente ao cargo. Isso não é política pública. Não existe. Cadê a política pública social? A política pública da própria educação? O Estado e o país ficaram 2 anos à mercê de uma pandemia. Os recursos que hoje o governo do Estado tem, eles se repetem à época do governo Brito. São recursos extraordinários a partir de venda de ativos e de repasses do governo federal. Depois da manhã, depois dessa eleição, o próximo vai pagar a conta. Então não existe essa extraordinária gestão. O que existe é que um plano de recuperação fiscal exigido pelo governo federal conseguiu cumprir as suas metas para ser fechado o acordo e o Estado poder fazer financiamentos e receber os recursos com naturalidade. Foi suspenso o pagamento da dívida. Então se discute governo, que é uma obrigação de do prefeito, do governador e do presidente, tocar a máquina nos termos da legislação vigente, da lei de responsabilidade fiscal, da boa gestão, do interesse público. Então não se discute de governo quando se discute eleição. Quando se discute eleição, se discute o fortalecimento do partido, a sua pretensão de voltar ao Piratini e como ele sai fortalecido desse processo internamente para, a partir da sua filiação, dos seus filiados e militantes, ele se apresentar ao Rio Grande identificado com as mazelas e com as dificuldades que o Estado atravessa. Nós temos que ser um mecanismo de solução para um diagnóstico que todo mundo sabe. A saúde, apesar dos repasses, ainda é séria as dificuldades. A segurança é muito séria as dificuldades. Então nós temos uma estrutura pública totalmente incapaz, de prestar serviços com quantidade e a qualidade necessária para a população. E se falar nos que mais precisam, aí o combate às desigualdades praticamente inexistiu. O desemprego aumentou, apesar de indicadores que estabelecem algumas leituras, mas não é esse estado, esse país das maravilhas. Se for no supermercado, os preços são extremamente agudos, o que subiu o preço das coisas. Poderia falar na gasolina. Então, vamos para a política. A política, o PMDB tem um legado, tem uma história de 4 governos e de uma militância que vibra e que espera um partido identificado com as angústias da população, não com as conversas de balcão, em parceria com a política mais velha que esse país apresentou, que esse menino atual governador representa. É das práticas mais antigas da velha política, do toma lá da cá, de usar a estrutura pública e o governo do Estado e a sede do Piratini como a sede de um partido que quer organizar a campanha do presidente da República. E pior do que isso, Nivaldo, esse menino é inteligente, é educado, com essa gentileza toda, está rompendo com um dos valores mais significativos da cultura, e da cultura e da tradição do povo gaúcho. Ou seja, a palavra empenhada não vale nada. Todas as palavras que ele deu, ele copiou a política nordestina. O que se diz durante a eleição não vale quanto governa. Essa é a ruptura, o verdadeiro estrago
que esse menino faz no Rio Grande. Ele rompe com um dos valores mais significativos da tradição gaúcha, que é palavra empenhada, palavra cumprida. E todas as vezes que ele deu a palavra, ele não cumpriu, além de ser agressivo e atacado o governador Sartori. Disse que não ia privatizar a Corsã, que não ia não sei o que, tudo que ele disse que não ia fazer durante a campanha, ele depois fez, copiando a prática mais velha da política do Nordeste, que palavra dada durante a campanha não vale um vintém quando se governa. E pior, depois deu a palavra para o PSDB que ia disputar a prévia e se perdesse, ficaria no PSDB. E agora se vê aí movimentos significativos que ele vai aceitar a oferta do PSD, porque a sua vaidade e a sua pretensão política está acima dos interesses nobres do Rio Grande. E poderá deixar o PSDB porque perdeu a prévia, mas não perdeu, né, a vontade de ser presidente, de novo rompendo com a palavra dada. Então, se isso não merece ser avaliado, se todos os valores da sociedade, a atual política desse governador e a velha política que ele representa estão desconstituídos, depois a gente não tem o como reclamar ou como exigir que os políticos sejam honrados, porque a narrativa que se tem hoje no Rio Grande do Sul, não há uma crítica a esse menino, nem uma crítica, até mesmo quando joga a palavra, gosta no chão a palavra. Então, esse tipo de comportamento está em discussão, sim, quando se fala em política, quando se fala em projeto e respeito e conquista da confiança do eleitor. Governo é obrigação de todos aqueles que ocupam o cargo serem competentes, serem leais e trabalhar para a população e melhorar a vida da população. O resto é política, é exemplo, é ser referência, é honrar a tradição do Estado, né? Que sirvam as façanhas de modelo a toda a terra, não é novas façanhas. As novas façanhas é desmanchar a cultura e os valores da nossa tradição, como da palavra dada e da palavra empenhada, que até agora esse menino prova todos os dias que não tem o mínimo compromisso. Certo, eu lhe agradeço pela sua atenção e a sua participação, e eu tenho certeza, recebi algumas mensagens aqui via WhatsApp, o pessoal ficou feliz aí no intuito de que o senhor mantenha a sua pré-candidatura a deputado federal e que o MDB tem nomes aí para concorrer ao governo do estado. E nós vamos continuar falando a respeito do governo, porque eu estou aqui com a presidente do CEPERS e a Rosane Zan, que era presidente aqui, hoje está na diretoria do CEPERS Sindicato em Porto Alegre, porque o pessoal está indignado com esse aumento aí dos 32%, que não é 32%, e o senhor sabe, também tem informação a respeito disso. Lhe agradeço, um grande abraço, bom dia. Bom dia, Nivaldo, bom dia aos amigos da região missioneira, da Grande Santa Rosa, uma alegria falar contigo, parabéns aí pelo programa e sucesso, amigo. Da mesma forma, um grande abraço, aí eu